Além dos vídeos, eu escrevo livros de estudo bíblico para quem busca aprofundamento. Os links estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Condenação ou misericórdia? Esta reflexão não nasce de polêmica, nem do desejo de expor pessoas. Nasce de um incômodo espiritual. Nasce do zelo pela palavra de Deus e da dor de ver almas sendo tratadas com condenação, quando o que mais precisam é de misericórdia. Não escrevo movida por preferência humana, nem para defender escolhas erradas, mas para defender um princípio bíblico que tem sido abandonado: a diferença entre confrontar com o espírito e ferir segundo a carne. O que segue aqui não é sobre uma pessoa específica, é sobre o espírito que se manifesta quando a religião fala mais alto que o coração de Deus. Tenho observado algo que tem me entristecido profundamente no meio cristão. Ao assistir um debate envolvendo uma mulher conhecida, percebi não apenas opiniões divergentes, mas uma alma ferida, decepcionada, marcada por frustrações espirituais e sem apoio para se levantar. Vi alguém que se perdeu não por rebeldia, mas por dor. E isso não é algo isolado. Muitos hoje vivem de aparência, parecem fortes por fora, mas carregam almas destruídas, feridas pela vida e muitas vezes pelas palavras de outros cristãos. Meu canal nunca foi voltado para polêmicas ou debates públicos. Meu compromisso sempre foi com a fidelidade pura da palavra de Deus. Ainda assim, movida por compaixão e amor por essa alma, senti no coração o peso de registrar o que vi e o que senti ao assistir aquele momento. O que se manifestou ali não foi santidade. Foi julgamento segundo a carne, como está escrito: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. João 7, 24. Vi muitos que se dizem cristãos com pedras nas mãos, algumas maiores, outras menores, e uma mulher no meio. A cena me remeteu imediatamente ao dia em que trouxeram a mulher adúltera diante de Jesus. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta foi apanhada no próprio ato, adulterando. João 8, 3, 4. Cristo foi claro ao dizer: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João 8, 7. E todos foram reprovados. E ouvindo eles isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. João 8, 9. Ninguém permaneceu de pé diante da palavra que dizia defender. A Bíblia afirma que Deus é rico em misericórdia, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Efésios 2, 4. E ordena que seus filhos se revistam de compaixão, mansidão e piedade. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Colossenses 3, 12. No entanto, o que se viu ali foi contenda, espírito faccioso e confusão. E a Escritura é clara. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há confusão e toda a obra perversa. Tiago 3,16. Não houve ali a presença do Altíssimo, houve carne se manifestando. A palavra diz que Deus leva o homem ao deserto para provar o que há no coração. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Deuteronômio 8, 2. E naquele momento, os corações foram revelados. A boca falou e revelou do que estavam cheios. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Lucas 6,45. Uma alma foi julgada segundo a carne, não segundo o Espírito, quando a Escritura afirma:
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Olharam para o pecado, mas não enxergaram a alma. Jesus nunca aprovou o pecado, mas ele também nunca destruiu uma alma ferida. Ele disse: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. João 8:11. A Bíblia nos lembra de Raabe. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens, dizendo: ide, observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. Josué 2:1. Foi Raabe quem discerniu quem Deus era. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós. Josué 2:9. Foi Raabe quem protegeu os servos do Senhor. Porém a mulher tomou os 2 homens e os escondeu. Josué 2:4. Deus não apenas a poupou, Deus a honrou. Assim Raabe, a prostituta, e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, Josué conservou em vida e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Josué 6:25. Raabe entrou na genealogia de Jesus Cristo. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Mateus 1:5. Raabe foi citada como exemplo de fé. Pela fé Raabe, a prostituta, não pereceu com os incrédulos. Hebreus 11:31. E como alguém justificada por obras que procedem da fé. Porventura Raabe, a prostituta, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os mensageiros e os despediu por outro caminho? Tiago 2:25. Isso não glorifica o pecado. Isso glorifica a misericórdia de Deus, porque o próprio Senhor declarou: porque misericórdia quero, e não sacrifício. Oséias 6:6. A Bíblia ensina que o confronto verdadeiro deve ser feito com mansidão. Irmãos, se algum homem for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de mansidão. Gálatas 6:1. Quem confronta sem misericórdia já perdeu o discernimento espiritual. Enquanto muitos gritam condenação, há uma alma clamando por socorro, e poucos percebem. Creio que Deus tem propósito em tudo isso. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Creio que Ele permitirá apenas até certo ponto, porque Ele é fiel. Muitos que hoje se rotulam santos, mas vivem sem misericórdia, serão envergonhados, assim como foram os fariseus. E ouvindo eles isto, saíram um a um. João 8:9. Meu coração clama por essa alma. Peço a Deus que a retire do lugar de confusão, que abra seus olhos espirituais e que levante alguém segundo o seu coração, não segundo a religião. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8. Porque no reino de Deus, misericórdia não é fraqueza, é obediência. Deus não atribui rótulos ofensivos que diminuem o ser humano. Isso não vem do eterno, mas das trevas. Porque o acusador de nossos irmãos é lançado fora. Apocalipse 12:10. Enquanto Deus é restaurador, o Senhor sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Salmos 147:3. O que aconteceu ali foi vergonhoso para aqueles que se dizem cristãos. Não envergonharam uma mulher, envergonharam a palavra de Deus, que ordena amar a misericórdia. Misericórdia quero, e não sacrifício. Oséias 6:6. Ela não negou suas escolhas. Reconhece que só o Senhor é Deus. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Isaías 45:5 e afirma: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Somente o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16:8.
Tenho plena convicção de que quando ela entra em seu quarto, no secreto, e fecha a porta, Deus a vê. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê em secreto. Mateus 6:6. Porque a Escritura afirma: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos 51:17. Creio que há propósito em tudo isso. Creio na salvação dessa alma. O Senhor não quer que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3:9. Creio no poder misericordioso de Cristo Jesus. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5:20. Que esta reflexão não sirva para apontar dedos, mas para examinar corações. Porque no fim, todos nós estaremos diante do mesmo Cristo. Não como acusadores, mas como necessitados de misericórdia. Que cada um se pergunte diante de Deus: tenho sido instrumento de restauração ou de condenação? Tenho refletido o caráter de Cristo ou apenas defendido uma posição religiosa? Jesus continua dizendo: nem eu te condeno. E também continua dizendo: vai e não peques mais. Graça e verdade caminham juntas. Separá-las é distorcer o Evangelho. Que o Senhor nos conceda olhos para ver almas, corações cheios de misericórdia e temor suficiente para não envergonhar a sua palavra. Se essa palavra falou com você, compartilhe. Adquira meus livros e seja edificado. Todos baseados exclusivamente na palavra de Deus. Estão disponíveis no link da descrição. Deus te abençoe.